Muito boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui na inauguração da nova sede da Associação Paulista de Municípios, a Casa dos Municípios, o ponto de encontro dos senhores prefeitos, secretários municipais, vereadores, todos convidados para usufruir desse espaço municipalista que os senhores, a partir deste momento, terão. Dá início à cerimônia de inauguração da nova sede da Associação Paulista de Municípios, a nossa Casa dos Municípios, com a palavra dele, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios, a quem eu peço uma grande salva de palmas, Carlos Alberto Cruz Filho. Muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença ilustre do nosso governador do Estado, doutor Geraldo Alckmin, que nos honra com a sua presença. E mais do que isso, ele dá mais uma vez uma inequívoca demonstração de que foi na Câmara Municipal, foi na Prefeitura que ele adquiriu espada, régua, compasso, que fez com que ele chegasse ao governo do Estado com todo esse conhecimento e que fará com que ele cumpra missões muito mais relevantes ainda para o nosso Brasil no futuro. Governador Geraldo Alckmin, é uma honra muito grande recebê-lo aqui e nós agradecemos, somos agradecidos a sua presença. Agradecemos a presença do nosso secretário, do nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, que é a esperança da renovação, um jovem deputado que assume a presidência da Assembleia Legislativa e mostra que São Paulo também sabe investir na renovação. Seu pai foi presidente da Assembleia e agora ele preside a Assembleia e também tem um caminho muito bonito pela frente. Honroso para nós, nos credibiliza, nos dá crédito a presença do desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça. Sua presença, desembargador Paulo Dimas, nos honrou muito no nosso Congresso e nos honra muito com a sua presença aqui, nos engrandece. Saudar de uma maneira especial a nossa senadora Marta Suplicy, ela que agora assumiu completamente essa vocação municipalista. Ela se apresenta como uma senadora municipalista. E isso para nós de São Paulo é motivo de orgulho e satisfação, senadora Marta. Muito obrigado pela sua presença. O deputado Herculano Bastos, que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Municípios em Brasília. Obrigado pela sua presença, deputado Herculano. Conselheiro Renato Martins Costa, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença, que representa aqui também, representa o nosso presidente Sidney Beraldo. Prefeito Jonas Donizete, meu prefeito da minha cidade, prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos. É uma honra ter aqui conosco, prefeito Jonas. Cumprimento o meu companheiro e amigo Gilvan Lacerda, que é presidente da Associação Mineira dos Municípios. Está aqui representando o nosso presidente Paulo Zilkowski e representa o Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. Como presente está também a nossa presidente, governador, da Associação dos Municípios do Acre. Ela está presente aqui, vou pedir para a nossa assessoria para conduzi-la até aqui o nosso palanque para ser convenientemente nominado. Cumprimento o secretário Samuel Moreira, a nossa prefeita, Marilete Vitorino de Siqueira,
presidente da Associação dos Municípios do Acre, presidente Marilene, seja bem-vindo, esteja conosco aqui. Cumprimento de maneira muito especial a minha secretária. A secretária, eu tenho um sentimento de amizade e de gratidão e de reconhecimento. Doutora Lina Mara Rizzo Batistella, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretário João Carlos Meirelles, uma referência de honradez e dignidade na vida pública do Estado de São Paulo e exemplo para o Brasil. Secretário Márcio Fernandes Elias Rosa, secretário da Justiça, uma honra tê-lo aqui conosco. Secretário Fabrício Cobra, Arbex, secretário de Turismo. Quero cumprimentar o secretário Floriano Pêsaro, prazer em tê-lo aqui conosco. Secretário, não tinha visto, desculpe. Deputado federal Silvio Torres, secretário-geral do PSPB Nacional. Um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Deputada Poliana Gama, deputada federal, prazer em tê-la aqui conosco. Deputado Luiz Lauro Filho, não vi aqui, se estiver, esteja, saudamos também. Deputado Fausto Pinato, tive o prazer de conhecer, um grande deputado, faz um trabalho exuberante em Brasília. Seja bem-vindo e é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Cumprimento meu amigo pessoal, uma das maiores lideranças políticas do Estado, presidente estadual do PTB, secretário nacional do PTB, deputado Campos Machado, que também nos honra com a sua presença, grande amigo e companheiro. Minha queridíssima deputada Célia Leão, deputada da minha cidade de Campinas, e que orgulha as mulheres na representação na Assembleia. Deputado Itamar Borges, que preside o nosso Conselho Consultivo, sempre muito bem-vindo aqui conosco. Quero fazer uma citação especial em memória dos ex-presidentes da APM, queridíssimo amigo inesquecível Wilson José, Orestes Quercia, Francisco Rocha e o nosso queridíssimo deputado Celso Gílio, que se foi há muito pouco tempo. E saúdo também os nossos presidentes, ex-presidentes, Lincoln Magalhães, Gilberto Kassab e o meu queridíssimo amigo e companheiro Marcos Montes, que está presente, que era o presidente, foi presidente e é nosso sempre eterno presidente da PM. Governador, gostaria de dizer rapidamente para o senhor e para todos que esta casa aqui era um salão de cabeleireiro e o dono desta casa é um empresário, muito amigo, o Dr. Marcelo Braga Nascimento. Deve estar aqui, pedir até que esteja conosco aqui. O Dr. Marcelo Braga Nascimento é um patriota, é um homem que tem um movimento aqui, ele que fez todas as bandeiras que tem na Avenida Brasil, no Largo da Batata, ele é que promove o civismo. E ele me ofereceu esta casa, ele disse, eu tenho uma casa, se você quiser, eu faço todo o investimento, renovo esta casa, entrego com a chave, e vou cobrar de você o mesmo aluguel que você paga na sua sede. É a metade dessa aqui, um pouco menos, e o aluguel é a metade do preço de mercado dessa casa. Ele me ofereceu, claro que eu aceitei. E ele fez essa reforma sem um investimento da APM, e nos entregou esta casa, doutor Paulo Dimas, com toda essa estrutura magnífica que eu gostaria depois que vocês conhecessem, para oferecer aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais. E não o nosso agradecimento de coração ao doutor Marcelo Braga Nascimento, que, não satisfeito de nos presentear com a casa, mandou fazer esse painel inteiro aqui e representa o Estado de São Paulo e toda a sua força produtiva, governador. Uma obra de arte. Também é um presente do doutor Marcelo Braga Nascimento ao municipalismo no Estado de São Paulo. Só, governador, que eu fiquei com um problema, porque a casa não estava mobiliada. E a APM não tem dinheiro para investir para mobiliar. E o Fred, prefeito de Campos do Jordão, meu amigo, falou assim, Cruz, resolva esse problema, procure a Casa Cor. E eu fui na Casa Cor, procurei
a diretora de relacionamento da Casa Cor, a senhora Cristina Ferraz, que me indicou a arquiteta Patrícia Ragobian, que é filha da dona da cadeia de imóveis do Nelly. Ela veio, gostou tanto do ambiente, que fez o projeto de interiores. E a fábrica do Nelly mobiliou sem cobrar nada da APM. Então, nós construímos a casa, reformamos a casa e mobiliamos sem investimento nenhum da APM. E eu agradeço, então, me permito, senhor governador, agradecer ao senhor Eduardo Donelli e dona Fernanda Donelli, sua filha Fernanda Ragobian dos Santos e seu marido João Paulo Santos, por ter nos oferecido o mobiliário da nossa sede graciosamente. Então, nós mudamos de lá para cá, mudamos de casa sem investir um centavo sequer da APM. E esta casa agora é a casa dos nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais. Quero fazer uma menção toda especial de um amigo do coração, um amigo que eu conheci e que se tornou meu amigo do peito, que é o presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, que deputado Roberto Jefferson, que está fazendo uma alteração nos estatutos nacionais, no Estatuto Nacional do PTB, colocando como bandeira principal do partido o municipalismo. Então, esse fato nos engrandece e a presença do Roberto Jefferson aqui conosco também nos alegra e nos engrandece. Quero fazer uma menção especial da presença aqui hoje do Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Dr. Mário Sérgio dá um ar de dignidade a mais nesta inauguração. Dr. Mário Sérgio, seja muito bem-vindo entre nós. Dr. José Machado de Campos Filho, que também foi secretário da Fazenda do Estado, secretário da Habitação, sempre muito bem-vindo. E para concluir, governador, eu quero saudar a todos, agradecer a presença de todos, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, prefeitos com a presença na pessoa do meu prefeito Jonas Donizete, e de todos os meus amigos, que eu me permito saudar na presença de um amigo do coração, de 45 anos, meu amigo de banca de faculdade, e que caminha comigo a nossa amizade por tanto tempo, e ele está aqui me prestigiando, eu faço questão de citar, Dr. José Roberto Rocha Soares, meu amigo, delegado de polícia em Campinas, que está aqui para prestigiar o seu amigo, sua presença me engrandece. E por fim, o meu filho Eduardo, que está presente, que vai ser o portador, a minha mulher Lurdinha, aos seus irmãos Beto e Paula, e ele, Dudu, e meus netos, Martim, Taleb e Zaila, levando a eles o sentimento e o testemunho de todo o meu amor que tenho pela minha família. Saúdo, claro, o nosso presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Miziara, que aqui representa todos os vereadores do Estado de São Paulo, ele que é presidente da UVER. Mas, meus amigos, para terminar, eu quero deixar uma mensagem aos meus amigos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e, claro, a todas as autoridades que estão aqui presentes conosco, e principalmente o nosso querido governador Geraldo Alckmin. Governador, este ato de hoje faz parte de uma ação estratégica que nós elaboramos para a APM. Nós tivemos o primeiro ato da nossa ação estratégica, que foi a nossa posse. Que o senhor, como municipalista, cedeu o salão principal do Palácio dos Bandeirantes para que fizéssemos a posse, e foi uma posse inesquecível. O segundo ato importante da nossa ação estratégica foi o nosso congresso de Campos do Jordão, que foi, nós cumprimos todos os nossos objetivos naquele congresso. O ato seguinte seria a inauguração da nossa sede, onde nós temos a presença do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia, Tribunal de Contas, doutor Ismânio, que tinha confirmado a presença
Procurador-Geral de Justiça. Mas esse ato estratégico, governador, ele também aponta para as nossas ações do ano que vem. Nós vamos fazer da Casa dos Municípios a casa e a rota dos prefeitos do estado de São Paulo quando estiverem na capital. Nós temos 645 prefeitos, mas um só em São Paulo. 644 não são daqui. E agora passam a ter a sua casa com toda a estrutura necessária para que possam aqui ter um endereço para fazerem reuniões, para fazerem conferências, para fazerem tudo o que for necessário com toda a estrutura. Meus amigos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais, usem a nossa casa, porque a casa é nossa. E vamos, governador, para terminar, vamos assumir por inteiro a nossa responsabilidade no ano que vem. O ano que vem, o povo brasileiro não fará reuniões e nem fará análises, porque sabe que lá no dia 7 de outubro ele vai escrever o futuro do país. Na verdade, nós vamos viver uma verdadeira catarse do povo brasileiro para chegarmos nas urnas decididos. Nesse sentido, o nosso Congresso, que será de 2 a 7 de abril, em Santos, ele será palanque para todos os candidatos a presidente da República que queiram usar os microfones do nosso Congresso para transmitirem suas mensagens. E daremos liberdade para todos os seguidores de todos os candidatos para que vão lá manifestar as suas preferências. Daremos palanque para todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, para que a nossa classe política também possa depois orientar o seu eleitor. E assim faremos também com os candidatos ao Senado. Todos terão palanque e todos poderão manifestar livremente no conceito e na filosofia suprapartidária do municipalismo. Este palanque e esta casa, este conjunto de pessoas aqui, governador, é tão heterogêneo e ecumênico que só mesmo o municipalismo poderia reunir pacificamente. O ecumenismo está presente, mas todos irmanados no sentimento do municipalismo. Se vamos dar palanque a todos, nós da APM, também vamos manifestar claramente, para que não paire dúvida, as nossas convicções. E quando falarmos de nossas convicções no Congresso, governador, nós queremos dizer para que ecoe pelo Brasil inteiro o orgulho que São Paulo tem pelas escolhas que fez nos últimos 25 anos. São Paulo é feliz com seus governantes porque foi feliz nas escolhas, porque soube escolher e soube dar sustentação política a quem ele escolhe. Nós vamos falar claramente que São Paulo tem um modelo a apresentar para o Brasil. Enquanto os outros estados sofrem, São Paulo tem suas contas em dia. E às vezes em que a curva de arrecadação caiu, o governador tratou de abaixar a curva da despesa, para que senão não se distanciasse. Nós temos as nossas contas em dia, o funcionalismo recebe no dia certo, e nós temos uma invejável capacidade de investimento. E isso, prova disso é a peregrinação do governador todos os dias numa região do estado, ou inaugurando ou lançando pedra fundamental. Esse modelo de São Paulo nós vamos querer levar para o Brasil. E o nosso modelo e a nossa régua é o modelo de São Paulo, é a régua de Geraldo Alckmin para presidente da República do Brasil. E, governador,
quando nós formos apoiar os senhores, quando chegar o momento, nós já estamos todos preparados para isso. Mas teremos na ponta da língua as palavras que estão incrustadas no brasão das armas de São Paulo, com Geraldo Alckmin, pró-Brasília, Fiat Exímia, pelo Brasil, faça-se o melhor. Muito obrigado a todos pela presença. Estas foram as palavras do presidente da Associação Paulista de Municípios, Carlos Alberto Cruz Filho, o nosso Carlos Cruz. Vamos, na sequência, ouvir as saudações das autoridades presentes. Primeiramente, representando os demais estados da federação e também ele que é presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito da cidade de Moema, o Gilvan Lacerda. Boa noite a todos, senhoras e senhores, meus amigos aqui presentes. Já foram citadas as autoridades, então quero cumprimentar todas as autoridades que compõem o espaço, na pessoa do excelentíssimo senhor governador do estado, Geraldo Alckmin. Essa figura ímpar na política nacional, um homem público de um gabarito que nós brasileiros estamos clamando por ele e que esperamos um dia poder tê-lo levando essa sua competência e capacidade para todo o Brasil, como ele faz aqui em São Paulo. Quero também cumprimentar meu amigo Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios, por essa iniciativa de revitalizar e revigorar materialmente o movimento municipalista e também o movimento em si. Lá nós estamos adotando em Minas duas vertentes no movimento. Uma do que nos afeta de dentro para fora, que é a falta de capacitação dos gestores locais, então nós estamos investindo pesado em capacitação, e outra do que nos afeta de fora para dentro, que é a disfunção federativa, a concentração de poder na mão da União e o enfraquecimento do município em detrimento dos outros entes federados. Com isso, nós precisamos combater com a articulação política institucional e a associação nossa está trabalhando para isso e unimos junto com as demais associações através da nossa Confederação Nacional, no Conselho Político, do qual eu, meu amigo Carlos Cruz fazem parte, a Marilete Vitorino, que é prefeita lá de Tarauacá, que por coincidência eu venho encontrar ela aqui, eu que já fui delegado lá naquelas terras, lá na fronteira com o Peru, e hoje estou aqui em Minas, administrando uma cidade de 7.000 habitantes, e muito me honra poder estar aqui falando para tão seleto grupo aqui em São Paulo, nesse estado que de pujança econômica, financeira e produtiva tão invejável e com administradores públicos tão competentes que a gente vê na qualidade das cidades e do estado. E que nós lá em Minas, infelizmente, não podemos falar o que meu amigo presidente falou aqui, porque hoje nós temos transporte escolar atrasado, repasses da saúde atrasados, até o nosso ICMS, o governo do estado está mordendo para poder fazer outras coisas com ele que a gente não sabe o que é, salário dos servidores atrasados e, infelizmente, inviabilizando a nossa gestão municipal, porque o município muitas vezes depende disso para poder viver. Nós somos lá 853 municípios, 70% com menos de 12.000 habitantes, então vivem prioritariamente do FPM e do ICM, e quando isso não chega, inviabiliza a nossa gestão. Parabéns a vocês pelo brilhante governo que tem aqui, pelo que fazem em São Paulo, por esse exemplo que o Brasil há de seguir. Muito obrigado, felicidades nessa etapa da região. Agradecemos ao prefeito de Moema, lá de Minas Gerais, o Gilvan Lacerda. Vamos ouvir ele que é prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Boa tarde, meus amigos. Quero saudar a todos que se encontram presentes nessa solenidade de inauguração da nova sede da PM. Saudar o amigo, companheiro Carlos Cruz. Carlos Cruz, eu fico muito feliz quando a política faz justiça. Nem sempre a política faz a justiça na vida. O Carlos, ele foi vereador em Campinas, foi presidente da Câmara muito jovem, trouxe um novo tempo para o Legislativo campineiro na época, com novas ideias. Depois também foi vice-prefeito da nossa cidade, assumiu a prefeitura por algumas ocasiões.
E eu tinha convicção, Carlos, que nessa nova missão você iria fazer a diferença como já fez em tudo, em todas as missões que você abraçou em sua vida. Então, para mim, enquanto prefeito de Campinas, é uma alegria ver um conterrâneo, uma pessoa da nossa terra, assumindo a PM, junto com a sua equipe, e dando continuidade a esse trabalho que vem de 1948, quando nasceu a APM, e toda a tradição, os nomes que o Cruz falou aqui, de pessoas que foram e que são tão importantes no contexto político de São Paulo e do nosso país. Enquanto nós aguardávamos, cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, nosso amigo, que se faz presente também numa demonstração de apreço pelo municipalismo. Enquanto nós aguardávamos a sua presença, governador, o Eduardo Filho de Cruz, que estava ali numa salinha, alguns prefeitos querendo cumprimentar, e eu posso trazer, eu falei, deve, né? Porque esse momento, falei, sou do ramo, eu gosto. Esse momento nos dá alegria de rever alguns amigos e de conhecer outros amigos. Porque não importa o tamanho do município, a honra de ser prefeito, de ter sido escolhido para administrar a nossa cidade, é muito grande, acompanhada, claro, de uma grande responsabilidade. Eu acho, Cruz, que não só a presença do governador, mas a presença de todas as esferas, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, mostra a grandeza do trabalho que você vem fazendo à frente da APM. Aos prefeitos e prefeitas que aqui estão, eu acho que o Brasil realmente precisa muito da gente. O prefeito, eu estava travando até uma discussão com uma pessoa que estava dizendo aqui sobre qualificação pessoal para se escolher um prefeito, que deveria, questão de gestão pública. Eu concordei em alguns termos, mas eu falei, não é só isso que faz alguém ser escolhido prefeito, se não fazia um concurso público, né? Não se fazia uma eleição. Um prefeito também é feito de sentimento, de emoção, de ter a mesma sensibilidade que o seu povo tem. E muitas vezes, diante do impossível, apontar para um caminho de esperança. Vocês que são prefeitos e prefeitas sabem do que eu estou falando. Na hora da necessidade, na hora do apuro, a presença faz toda a diferença. Então, que possa, na minha palavra, que breve, deixar essa palavra de ânimo, porque eu sei que diante das circunstâncias que nós vivemos, muitas vezes passa pela cabeça, o que eu fui fazer na minha vida entrando nessa prefeitura, né? Mas depois, o amor pela cidade, o amor pela população faz com que a nossa esperança se revigore e que nós continuemos nos debruçando no trabalho do dia a dia para colher resultados positivos para a nossa população. E eu não poderia encerrar as minhas palavras sem antes também deixar aqui o carinho ao governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin, seja o que faz aos municípios, seja ele pequeno, grande, o mapa que ele tem lá no gabinete, que ele vai pintando aqueles que ele já visitou, e procura estar... A gente sabe o quanto que a população gosta disso, do mesmo jeito que ela gosta da presença do prefeito, ao receber o governador na sua cidade, e quase sempre ele não vai de mão vazia, vai levando algum benefício para a população, isso é muito bom. Eu acho que a sua experiência de vida, governador, aponta que nós podemos sim ter esperança de um futuro melhor para o Brasil. Seja na sua experiência administrativa, dos cargos que o senhor passou, desde vereador até ser o homem que mais vezes e mais tempo administrou o Estado de São Paulo. Outro dia, na Câmara dos Deputados, um engraxate conversando comigo, perguntou sobre a eleição e espontaneamente falou que ia votar no senhor. Quase que eu ligo para ele para falar com o senhor. Aí eu perguntei por quê, e ele falou assim, um homem que é eleito 4 vezes tem que ser uma boa pessoa, né? Tem que ser um bom administrador. Seja por isso, seja pela sua suavidade, quando o senhor nos conta um caso ou um caos, que nem diz lá em Minas. Aliás, eu estou muito bem contemplado aqui hoje, viu, Carlos? Porque o representante que veio da CNM é mineiro. Como eu também sou prefeito de Campinas, mas sou mineiro do sul de Minas, então eu estou em casa aqui hoje. Então, seja pela sua competência administrativa, governador, ou seja também pela alegria que o senhor transmite, às vezes, contando algum caos
falando de alguma figura da sua terra, algum caso político envolvendo algum prefeito. Eu estava conversando com o Renato, aqui atrás, essa é nova, porque ele me contou agora. Então vou usar, viu, Renato, o conselheiro do Tribunal de Contas. Diz que o prefeito estava lá fazendo a defesa, diz que falou: Vossas Excelências, eu vou falar nesses anos que eu estou na prefeitura, eu tenho visto mais oficial de justiça do que a minha esposa e meus filhos. Então, é uma tarefa que não é fácil, mas a gente tem essa fibra para lutar pela população. Governador Geraldo Alckmin, uma alegria estar com o senhor, e em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, Carlos Cruz, continue nessa linha, continue nesse trabalho, que o municipalismo precisa muito da sua competência, da sua experiência e da sua energia. Um grande abraço a todos. Os nossos agradecimentos ao prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, ele que falou em nome dos demais prefeitos aqui presentes. Vamos ouvir, em nome dos deputados federais aqui presentes, ele que é coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros, o deputado federal Herculano Passos. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui, Cruz, nesta inauguração. Eu, quando fui prefeito, também era diretor da APM. E o Cruz sempre era orador, né? Ele que sempre falava nos congressos. Tá? E hoje fez um discurso aqui, que depois do discurso do Cruz, governador, vai ser difícil a gente falar, né? Foi um discurso emocionante, verdadeiro, e que com muita sabedoria ele soube dar o tom a essa APM, Associação Paulista de Municípios. Eu quero saudar o nosso governador atuante municipalista, isso é muito importante, que foi prefeito, né? Sabe das dificuldades do município, e a gente fica feliz. Cumprimentar a senadora Marta Suplicy, que faz um excelente trabalho lá no Congresso Nacional, no Senado. Através do Jonas Donizete, quero cumprimentar todos os prefeitos, vice-prefeitos, através do Miziara, cumprimentar todos os vereadores aqui, gestores municipais, dizer que para nós aqui, o doutor Paulo Dimas, cumprimentando ele, cumprimentar todo o judiciário, mas eu quero dizer uma coisa: a gente, quando é vereador, depois prefeito e se torna deputado federal, a gente tem compromisso com quem lá no Congresso Nacional? Quero cumprimentar o Fausto Pinato aqui, que é o meu colega lá na Câmara dos Deputados, também que eu ouvi aqui. A gente representa o município. Em parceria, a nossa frente parlamentar, que a gente coordena lá, em parceria com a Confederação Nacional de Municípios. E nós avançamos uma pauta importantíssima. Desde quando eu era vereador, prefeito, se falava em conseguir com que houvesse um encontro de contas do município com o governo federal em relação ao INSS. E nós conseguimos, eu preparei uma emenda, a medida provisória, porque o presidente foi na Marcha dos Municípios e prometeu o reparcelamento das dívidas dos municípios com o INSS, e nós, através da Confederação do Município, criamos uma emenda. E essa emenda, o que é? O encontro de contas. Porque o governo federal deve para os municípios. Os municípios pagaram a maior do INSS. E os municípios devem para o governo federal. Então, governador, nada mais justo do que o município pagar o saldo devedor. Porém, o governo federal, para aderir ao reparcelamento, obriga o município a abrir mão das demandas judiciais que tem com o governo federal. E nós apresentamos essa emenda de montar um comitê gestor, um órgão do Tribunal de Contas, do governo do Estado Federal e do município, para ver o saldo devedor e pagar. E os municípios pequenos, eles fazem o reparcelamento e abrem mão da conta, porque para não ficar negativado, para não receber recurso. E sabe quanto que é esse valor? 40 bilhões de reais, governador. Os prefeitos vão lá em Brasília
pedir esmola, uma emendinha de 200 mil reais, de 100 mil reais, de 300 mil reais, para os deputados. Representa 700 milhões, tem 70 deputados aqui em São Paulo, 3 senadores, um pouco mais. Representa muito pouco. 40 bilhões representa essa diferença, só nesse negócio. E foi aprovado, lá, não foi aceita essa emenda na medida provisória, e nós conseguimos aprovar no plenário da Câmara, porém o presidente vetou. Então agora nós temos que trabalhar para derrubar o veto. Como nós derrubamos o veto da cobrança do ISS sobre os cartões de crédito, cartões de débito, plano de saúde e leasing, que o ano que vem os municípios vão receber um recurso muito significativo e que vai fortalecer o caixa dos municípios para investir na saúde, educação e tudo que for necessário. Bom, eu quero dizer que lá em Brasília a gente está à disposição. Toda quarta-feira eu faço reunião da Frente Parlamentar junto com a Confederação Nacional de Municípios, num café da manhã, com uma bancada de um partido político, para levar a pauta municipalista para que os deputados votem favorável à prorrogação dos aterros, que hoje é um problema sério, a questão dos precatórios, que precisa prorrogar, vai ter que pagar em 3 anos, nós estamos com uma proposta de pagar em 10 anos, senão vocês vão ter que pagar no mandato e não vai suportar. Bom, eu poderia falar da pauta municipalista há muito tempo, mas eu sei de todos os oradores que ainda vão falar, mas Cruz, conta com a gente, você acompanha, o Cruz é um batalhador, lá na Confederação ele está sempre presente, sempre atuante, e que representa o nosso Estado e representa os nossos municípios. Parabéns, Cruz, parabéns pela iniciativa dessa casa, sucesso a toda a diretoria da APM, que eu me considero, como não estou mais atuante, mas já fui diretor e tenho certeza que você está fazendo um grande trabalho. E conte com a gente lá no Congresso Nacional. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao deputado federal Herculano Passos. Registramos e agradecemos a presença do secretário municipal de Justiça da Prefeitura de São Paulo, o Anderson Pomini, também o deputado Arnaldo Jardim, que é secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, e o Luiz Felipe Dávila, que é diretor-presidente do Centro de Liderança Pública. Senhoras e senhores, vamos ouvir as palavras da senadora da República por São Paulo, Marta Suplicy. Boa tarde a todos. Caro Carlos, é muito bom quando alguém lembra da importância de uma casa. Porque a casa é aconchego, casa onde você é bem recebido e casa é onde a gente tem espaço. E isso aqui, você está de parabéns, porque é exatamente a ideia que todos nós temos de uma casa gostosa. Queria parabenizar você pelo seu dinamismo e principalmente por ser a pessoa que tem foco e tem lado. Isso não está tão comum na política hoje. É muito bom escutar. Parabéns. A outra questão, eu quero saudar todos os vereadores, todos os presidentes de tribunal, os prefeitos e prefeitas aqui, e uma palavra ao governador. Governador, eu tenho andado no Estado. Quando eu chego, o senhor já teve. Quando eu vou, ou então o senhor está chegando na semana que vem. Eu estou impressionadíssima, porque se tem um governador que frequenta o município e que vai, conversa, ajeita, ouça a informação também, não pensa que é só, acha que às vezes podia ter mais, podia ter aquilo, mas eu fico encantada com uma coisa, é a presença, gente. E se mais não tem, é porque o momento está difícil mesmo. E acho que foi muito bem colocado, Carlos, a gente tem que ter uma capacidade de saber as prioridades. E às vezes é muito difícil você ouvir que não pode dar o que aquela pessoa está querendo, né? Tem uma dificuldade com aquilo. Mas essa capacidade de escuta e de estar presente, creio que todo mundo reconhece, porque é pré-requisito, entendeu? Ali perto, que tem alguém numa possibilidade, vai ajudar e pode ajudar. Também quero cumprimentar 2 colegas do muito tempo, Roberto e Jefferson, fomos parceiros como deputados federais, fizemos muita coisa juntos na Comissão de Saúde, e também
o Taco Machado, e que também é uma pessoa que nós temos muito apreço. A querida que sempre foi uma grande companheira defensora das mulheres. Parabéns pela casa, mas hoje é um dia de alegria, porque fora a casa tem uma notícia ótima para todo mundo que é prefeito e vereador. Nós aprovamos na Comissão de Justiça ontem, fui relatora, de um projeto que vai permitir que as emendas ao orçamento vão direto para a mão dos prefeitos. Acabou a história de convênio e vai direto também para a mão dos governadores. Então, essa burocracia de mandar papel para o Ministério, projeto vai para lá, passa para cá, e não chega nunca o recurso, acabou. Emenda feita, emenda chegando na mão dos prefeitos. Pode ser usada exatamente para onde ela é destinada, e a fiscalização é para o tribunal e pelas casas legislativas de cada local. Agora, ela deve ir para a plenária semana que vem, e a gente espera em breve que isso mude e que a gente possa ter um trabalho muito mais próximo e menos burocrático. Um bom dia a todos. Os nossos agradecimentos à senadora Marta Suplicy pelas suas palavras. Vamos ouvir, na sequência, as palavras do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Boa noite, praticamente a todos. Cumprimentar o nosso querido governador Geraldo Alckmin, o Carlos Cruz, e na pessoa deles, todos aqui presentes. Hoje aqui até me sinto um pouco estranho no ninho, porque não sou político e sou responsável pelos oficiais de justiça, que foi mencionado aqui. Mas, vamos pedir para eles terem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência, Mas dizer da nossa alegria de estar aqui, Carlos e toda a equipe aqui, cumprimentar todos os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, os deputados, nossa querida senadora, todas as pessoas que têm espírito público e estão aqui. Sei das dificuldades que se enfrentam todos os dias para a administração pública. Eu acredito que nós temos hoje uma missão cada vez mais difícil, administrar recursos públicos cada vez mais escassos diante de demandas crescentes. Mas eu acho, sempre digo isso, que nós temos que continuar voando nas asas silenciosas dos nossos sonhos, dos nossos ideais. O nosso voo não pode ser cego, não pode ser solitário, temos que estar unidos, e aqui acho que é um espaço de união de pessoas de bem, de pessoas que têm espírito público, de pessoas que querem o bem da sua comunidade que está no município e que precisa ter grande atenção. No Tribunal de Justiça, durante esse período, nessa gestão, tivemos contato direto com inúmeros prefeitos, seja visitando municípios, seja recebendo-os lá no Tribunal de Justiça, e procuramos conversar e procuramos trabalhar para que a gente possa dar à sociedade aquilo que ela mais precisa: saúde, educação e justiça. As pessoas também têm fome e sede de justiça, e a nossa justiça muitas vezes é tardia, às vezes falha, mas eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar juntos, em cada localidade, em cada comarca, temos 319 comarcas, os 645 municípios, mas temos que trabalhar juntos para que a população possa, de alguma maneira, desfrutar dos seus direitos e possa, com responsabilidade e possa, com equilíbrio, obter as suas conquistas. Eu fico muito feliz de estar num momento como esse, num espaço como esse. Acredito muito na política brasileira. A política é a arte de conversar, de dialogar e de promover o bem comum. E acho que todos aqui estão imbuídos desse espírito, a partir do comando do nosso governador, do presidente da nossa Assembleia. Nós temos que valorizar as instituições, Carlos? Eu acho que nós, ocasionalmente, passamos por cargos públicos, mas fica ali o município, fica o Estado, fica a Assembleia, fica a Câmara Municipal, o Tribunal de Justiça, e nós
somos apenas servidores momentâneos da causa pública. E é assim que nós temos que seguir, né? Todos os servidores, do mais humilde ao mais graduado, estamos todos aí a serviço do povo brasileiro e nós especificamente a serviço do povo de São Paulo. E vamos trabalhar para cumprir bem a nossa missão. Eu tenho certeza que os senhores, cada qual no seu município, cada qual dentro do seu espaço, saberão cumprir bem a sua missão institucional. Vamos trabalhar juntos, com muita fé, com muita esperança, e tenho certeza que dias melhores virão. Tá? Como diz o nosso cancioneiro, é preciso chuva para poder florir. Estamos passando por um período adverso, de tempestade, mas é o que nos dá a oportunidade de sermos criativos, de sermos cada vez mais rígidos nas nossas posições, cultuar cada vez mais valores e princípios, e tenho certeza que nós vamos sair engrandecidos e fortalecidos nesse momento. Então, quero parabenizar todos os prefeitos, a todos os vereadores, a todos os vice-prefeitos, a todos os políticos desse país, todos que estão aqui presentes, pessoas amigas. Não quis nominar ninguém, porque ficaríamos aqui muito tempo, né? E nós temos ainda outras pessoas para falar, mas vim trazer o nosso apreço da magistratura de São Paulo pela classe política, dizer que nós estaremos trabalhando juntos pelo bem comum. Muito obrigado, parabéns por esse espaço da cidadania. Estas foram as palavras do desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, vamos ouvir as palavras dele, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero iniciar minha fala saudando o nosso governador Geraldo Alckmin, saudando o amigo Carlos Cruz, presidente da APM, e em nome dos deputados estaduais aqui presentes, Célia Leão, Itamar Borges, Gilmar Gimenez, Campos Machado e Gileno Gomes, saudar todas as demais autoridades presentes. Mais uma palavra bastante breve. Nós estamos vivendo num mundo de constantes transformações. Eu me conversava recentemente com um amigo e me perguntava, governador Geraldo Alckmin, que será no dia quando você foi prefeito de Pindamonhangaba, se as ações da prefeitura eram iguais ao mundo que nós temos hoje. Muitas vezes, os prefeitos, há uma época atrás, se preocupavam no dia seguinte apenas com as cobranças que sairiam no jornal do dia seguinte. Hoje nós estamos vivendo numa era da tecnologia, numa era da informação, onde as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. As críticas, muitas vezes, por parte da sociedade, acontecem de uma maneira muito rápida. Hoje a população, ela pulsa a política por conta, inclusive, de muitos que assumiram seus mandatos e, ao invés de atuar para aquilo que realmente deve se atuar, usam os seus mandatos em benefício pessoal. Diante dessa nova realidade, é importante a atuação da Associação Paulista de Municípios, que muitas vezes supre as dificuldades do pequeno município, principalmente, que não tem uma estrutura para discutir as políticas públicas necessárias dos investimentos que são tão necessários. Nós temos, o Legislativo de São Paulo tem feito a sua parte. Quando recebemos o apelo por parte do presidente Carlos Cruz para que a gente pudesse votar o refis rapidamente, o projeto para poder melhorar a arrecadação do Estado enviado pelo governador Geraldo Alckmin, fizemos em tempo recorde. Quando recebemos a conclamação para que pudéssemos votar os municípios de interesse turístico, que tantos de vocês pleiteiam, nós mudamos a Constituição Estadual e aprovamos a legislação de uma maneira recorde. Inclusive, governador, já a boa notícia é que hoje nós estamos aprovando mais 31 municípios que serão considerados interesse turístico, com a garantia de mais R$500 milhões a fundo perdido para cada um desses municípios. Quando o presidente Carlos Cruz procurou a Assembleia Legislativa para discutir uma PEC que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para poder dar uma segurança aos prefeitos que muitas vezes estão preocupados em relação à legislação alterada da cobrança do cartão de crédito pelo serviço, nós prontamente abrimos a porta do nosso legislativo e estamos estudando uma PEC para que possa transferir as informações dos cartões de crédito com segurança,
para cada um dos municípios do nosso estado de São Paulo, favorecendo e ajudando as cidades. Quando cada um dos deputados estaduais, que representa cada uma das cidades, conversa com os senhores, faz de bom grado as indicações para as emendas parlamentares. O Legislativo Paulista tem sido parceiro do municipalismo e nós vamos continuar a ser. E tenho certeza, Carlos Cruz, que com essa nova casa muda-se o paradigma e vocês vão aumentar o protagonismo que a PM tem, assim como tem a UVESP com os vereadores, dentro das demandas de cada uma das cidades. E podem ter certeza, o Legislativo e a Assembleia Legislativa do nosso Estado é parceira das cidades. Contem sempre conosco. Muito obrigado e parabéns à APM. Os nossos agradecimentos ao deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E nesse momento, eu convido o nosso presidente, o Carlos Cruz, para ficar aqui à frente do palco. Ele que vai passar às mãos do senhor governador um símbolo que é essa inauguração da Casa dos Municípios. Passa as mãos do senhor governador neste momento, como forma de agradecimento pela sua presença na inauguração da nova sede da Associação Paulista de Municípios. Convido também o deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa, para receber também este símbolo da Casa dos Municípios. Chamamos também à frente o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, para receber também das mãos do presidente Carlos Cruz. E também chamamos a senadora Marta Suplicy para receber como forma de agradecimento pelas presenças aqui na nossa Casa dos Municípios. Senhoras e senhores, neste momento vamos ouvir as palavras do governador de todos os paulistas, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o nosso presidente da PM, o Carlos Cruz, sua família, através do seu filho, do Eduardo, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça, a senadora Marta Suplicy, cumprimentando todos os parlamentares, deputados federais, estaduais, o Herculano Passos, coordenador da Frente Parlamentar Mista, conselheiro Renato Martins Costa, vice-presidente do Tribunal de Contas, os nossos secretários de Estado, através do deputado Samuel Moreira, Jonas Donizete, que preside a Frente Nacional de Prefeitos, o Gilvan Lacerda, prefeito de Moema, representando aqui os prefeitos dos municípios mineiros, do Acre, a Marilete Vitorino, prefeita de Tarauacá, o Sebastião Liziara, saudando aqui os vereadores, a queridíssima Dalva Cristofoletti, que entrou na PM menor de idade, naquele tempo podia, prefeitos, prefeitas, lideranças, dizendo a alegria, Carlos Cruz, de estar aqui nesta casa, super bem localizada, super bem instalada. O Carlos Cruz, vereador, prefeito, grande advogado e advoga a melhor causa, que é a causa do povo. A Casa dos Municípios é a casa do povo, porque ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, as pessoas moram nos municípios. Então é a casa do povo. Quando a gente defende o municipalismo e o federalismo, nós estamos defendendo dois valores: a descentralização e a participação. País continental como é o Brasil, veja que a América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Estou indo agora ao Acre, vou até convidar a prefeita, se quiser, estou saindo em seguida. Amanhã vai ter um encontro em Rio Branco,
sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, a questão das fronteiras com os estados, governo federal e até países vizinhos. O Brasil é um continente verdadeiro. Então, o sistema unitário aqui não funciona. Nós temos que fortalecer a federação, menos Brasília e mais Brasil, né? Descentralizar. De outro lado, participação. Quem está mais perto erra menos, enxerga os problemas do povo, convive com eles. No tempo que eu fui prefeito, a gente tomava posse no dia 1º de fevereiro, não era 1º de janeiro, como hoje. O Rossi lembra disso. E teve uma enchente em Pinda, um bairro chamado Beira Rio, o nome já mais ou menos indica as dificuldades, e 2 horas da manhã toca o telefone. E uma munícipe, olha, nós estamos debaixo d'água, 1 metro de água. E eu ia sair para ir lá, recém-casado, falou, mas eu vou ficar sozinha aqui. Então, não, você vai comigo, mas eu tenho que ir. Mas você não vai resolver nada de madrugada. Eu não vou resolver, mas eu tenho que ver o problema. Você não resolve de madrugada enchente. Mas a presença, né, o acompanhamento, o que você enxerga, você acaba buscando uma solução. Né? Você busca resolver o problema. Eu tenho um grande respeito pelos prefeitos, porque são os que estão mais perto da população. Portanto, é a coisa mais maravilhosa que existe na vida pública. Não tem nada mais honroso, mais gratificante. Juscelino Kubitschek dizia, só tive uma frustração, não ter sido prefeito de minha terra natal, Diamantina. Eu fui agora na dia de Nossa Senhora, dia 12, Carlos Cruz, Aparecida, missa, e fiquei 2 dias em Pinda, em casa, e aí fui tomar um cafezinho, uma padaria, mercado, e as pessoas lembram do prefeito. Olha, doutor Geraldo, o senhor esteve na casa da minha mãe, no Jardim Resende, o senhor asfaltou lá a Cidade Nova, faz 35 anos que eu saí da prefeitura. Como marca, né? Como marca. De outro lado, é uma dureza, porque você está muito perto das pessoas, você é cobrado 24 horas. E você ser prefeito na década de 70, quando eu fui, o Brasil crescia 12% ao ano, o PIB, é uma coisa. Nós tivemos uma crise que às vezes as pessoas não avaliam bem o tamanho do que aconteceu. O país perdeu em 3 anos quase 10% do PIB. E quando o PIB cai 3%, a arrecadação cai 5%. Porque o empresário primeiro paga os empregados, depois os fornecedores, e se sobrar dinheiro, paga imposto. Então, não é como o setor privado. Então, a tarefa não é fácil, não é fácil. E é de ex-prefeito ainda mais difícil. Que haja advogado por, na melhor das hipóteses, 15 anos de sequela. Então, não é uma coisa simples. Então, eu tenho profundo respeito. E eu vejo, né, eu tive como determinação ir nos 645 municípios lá de São Paulo. Eu quase fiz isso em 2006, mas faltavam 20, saí do governo, perdi o mapa. Aí tive que começar tudo de novo, do zero. Né? Agora estava nos 642. Anteontem eu fiz Marinópolis e Dolcinópolis. Né? Então, falta um só agora, Ribeirão Corrente. Municípios pequenos, esses últimos, né? Tem município de 1.500 habitantes. Desse eu fui a Fernão, o prefeito me deu o cartão, você citou, para Brasília, via exímia, o lema de São Paulo. O de Fernão é pequena, mas atrevida. É maravilhoso, né? Esse contato direto com o mundo real, onde as coisas acontecem. Você tem que resolver ali o dia a dia. Um grande abraço ao nosso queridíssimo Carlos Cruz.
Carlos Cruz não é fraco, não. Ele é de uma cidade que dizem que o Guilherme de Almeida, quando era criança, a professora lhe perguntou: menino, o que você quer ser quando crescer? E ele respondeu: campineiro. Né? O pessoal de Campinas, deixar um grande abraço. Hoje assinamos convênio lá no Palácio, muitos aqui estavam lá com a gente, estou vendo a Daniela aqui, Monteiro Lobato, com 132 cidades. Estamos raspando lá o fundo do tacho para a gente poder agradecer a Assembleia Legislativa, vai aprovar hoje mais 31 municípios de interesse turístico, e fizemos aqui, Roberto Jefferson, que é um grande parlamentar, fizemos aqui o PEP e o PPD, que também deu uma melhoradinha na arrecadação no mês passado. Mas quero deixar um abraço muito carinhoso a todos vocês e dizer que não é fácil, ainda mais em período de chuva, né? Tinha um funcionário da prefeitura, já uns anos antigo, que dizia a mim: prefeito, a maior oposição ao prefeito é a chuva, e o melhor engenheiro é o sol. Né? Então, contam que perto lá de Pina, cidade menor, as estradas rurais com a chuva ficaram difíceis, cidade muito montanhosa, Serra da Mantiqueira, e aí um vereador foi muito duro no prefeito. A cidade está mal administrada e um carro atolou-se na estrada rural do Ribeirão Grande. Aí o vereador da situação falou: você vai desculpar, mas o carro se atolou. E aí começou uma discussão onde colocaria o pronome C. Aí vai ao presidente da Câmara: presidente, eu podia arbitrar como é que é a questão do atolamento do carro. Aí o presidente pensou, falou: é o seguinte, se o carro atolou a roda da frente, ele se atolou. Se ele atolou com a roda de trás, ele atolou C. E se ele atolou com as 4 rodas, ele se atolou C. Felicidades! Estas foram as palavras do governador Geraldo Alckmin, que nesse momento, acompanhado do presidente da Associação Paulista de Municípios, Carlos Cruz, e das demais autoridades, farão o descerramento da placa que inaugura a nova sede da Associação Paulista de Municípios, a nossa Casa dos Municípios. Convidar aqui as autoridades presentes, a senadora Marta Suplicy, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, os deputados aqui presentes, os membros da diretoria da Associação Paulista, aqui também conosco, para o descerramento da placa inaugural da nossa Casa dos Municípios. Vamos lá? Presidente, o desembargador Paulo Dimas, presidente do Tribunal de Justiça, aqui também conosco, para o descerramento da placa inaugural. Vamos lá? Está aí, então, oficialmente inaugurada a nossa Casa dos Municípios, a nova sede da Associação Paulista de Municípios. A todos que estiveram conosco nesta inauguração, o nosso muito obrigado pelas presenças. Tenham todos uma ótima noite.